pé, igreja. Continue tocando. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, o nosso Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda a glória, de toda a honra e de todo louvor. Essa canção é composta pela nossa querida irmã Júlia. Deus tem nos abençoado com os irmãos aqui, que têm sido bênçãos em todas as áreas no reino de Deus. Temos o irmão Moisés também, que compõe e canta, né? E é um privilégio nós podemos adorar ao Senhor com a canção de adoração que Deus colocou no coração de uma jovem, né, desta igreja. Por isso nós vamos cantar junto com ela nesse momento, né, pelo menos o refrão desta música, e vamos dar ao Senhor a honra, a glória e o louvor que Ele é digno de receber como igreja do Senhor Jesus. Vamos cantar a primeira estrofe e o refrão. Vamos cantar juntos. Por favor, ponham a letra. Adore a Deus, adore. Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, seu domínio jamais acabará. Ele livre, salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Só o Senhor é santo, só o Senhor é digno. Para Ele a honra e poder, para todo sempre e eternamente cantaremos. Só o Senhor é santo, só o Senhor é digno. Para Ele a honra e poder, para todo sempre e eternamente cantaremos. Glória a Deus, aleluia, aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graça e paz a todos, amém? Gênesis capítulo 6. Glória a Deus, vamos ouvir a voz de Deus nesse momento, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus a partir do verso 9. Quem não achou, diga misericórdia. Glória a Deus. Vamos ler juntos. Gênesis quer dizer o começo, Bereshit, livro do começo. Esta é a história da família de Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro e entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, disse Deus a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos,
macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal, grande e de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos, e armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de te servir, Senhor Deus, e te adorar, cantar cânticos de louvores e de adoração ao teu nome. Obrigado também, Pai, pelo privilégio de poder dizimar e ofertar na sua casa. Senhor, receba o nosso culto, Senhor, como aroma suave, Senhor Deus, no teu altar. Ó Pai, agora nós te pedimos no nome de Jesus, que o Senhor manifeste a sua graça e o seu poder entre a sua igreja. Que a tua palavra, que é espírito e vida, fale profundamente aos nossos corações. Aqueles que ouvem aqui no templo e aqueles que nos acompanham através da rede social. Ó Pai, que hoje, Senhor, seja escrita uma nova história na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Repreenda, Pai, todo espírito contrário à tua vontade. Ó Pai, que somente a sua graça e o seu poder se manifeste nesta noite. Nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você puder aplaudir ao Senhor, tome o seu assento. Louvado, exaltado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós estamos no mês da família. Famílias conectadas com Deus, vencendo os desafios da era digital. Até esse momento, nós temos estudado, temos aprendido, e eu penso que temos posto em prática, princípios para a preservação da nossa família. Nós ouvimos aqui Deus falando de muitas formas, de muitas maneiras. O Senhor falou para os homens, falou para as mulheres, falou para as crianças, falou para os casais. Até aqui nós temos estudado e aprendido princípios para a preservação da nossa família. Nós entendemos que a família é criação de Deus, que glorifica a Deus, porque tem a sua imagem, não é? Traz a imagem do marido, não é? E da esposa, como a imagem de Cristo e a sua igreja. A família também traz a imagem da paternidade, não é? Através de um Deus Pai, Criador, mas que ama os seus filhos. Nós temos posto em prática esses princípios, mas nós terminamos a última mensagem, na semana passada, que nós falamos sobre edificar muros que protejam a nossa casa, a nossa família, na nossa era. E nós terminamos a mensagem, eu terminei a mensagem dizendo o seguinte: pouco importa ter uma família sólida, uma família estruturada, uma família nesta terra abençoada, se a nossa família não for salva. Nós temos um tempo presente para aproveitar com a nossa família aqui na terra, mas nós temos toda uma eternidade para viver. Então, além da preservação da família, lutar pela nossa família também significa lutar pela salvação dos nossos familiares e daquelas pessoas que estão próximas a nós. E por isso, nesta noite, nós vamos estudar, vamos aprender de forma bem rápida e simples 3 pontos, 3 princípios para a salvação da nossa família. Porque nós desejamos ter uma família sólida, né, nos nossos relacionamentos, pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, mas nós queremos também a salvação da nossa casa, amém ou não amém? Então nós precisamos aprender princípios para pô-los em prática. E o Senhor colocou no meu coração meditarmos sobre esse texto da vida de Noé, porque Noé teve grandes desafios na sua era e no seu tempo.
Noé viveu num tempo muito difícil, viveu numa era muito difícil, mas nós vemos pela palavra de Deus que Noé conseguiu salvar a sua família. E por que ele conseguiu salvar a sua família num mundo tão difícil? Meus irmãos, nós vivemos numa era difícil, mas o tempo que Noé viveu também foi muito difícil. Porque Jesus, na sua palavra, no livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 37 e 38, Jesus diz assim: assim como foram nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Noé viveu num tempo que o juízo chegou. Nós estamos vivendo em um tempo que o juízo ainda chegará. Noé passou por grandes lutas, mas ele venceu com a sua família. Ele salvou a sua família. E o que acontecia na época onde Noé viveu? Queridos irmãos, muitas vezes nós somos levados a pensar e a entender pela história, pela ciência, que os dias passados foram dias onde os homens viviam nas cavernas, onde não tinham sido ainda descoberto a roda, o fogo. Não é isso as informações que nós aprendemos? Mas a Bíblia, ela nos mostra um tempo totalmente diferente. Para os irmãos terem uma ideia, nós hoje vivemos num mundo cheio de tecnologia, cheio de informações. Algum dos irmãos aqui, que aqui está, consegue transformar minério em ferro? Os irmãos têm capacidade de fazer isso? A época de Noé já existia. A palavra de Deus nos mostra que Noé viveu de uma era avançada para o seu tempo, na tecnologia, de indústria, agropecuária, imobiliária. Mas nós recebemos informações das ciências, não, que isso são tempos modernos. Eu vou dar alguns exemplos, irmãos. Gênesis capítulo 4, olha o que a palavra de Deus nos diz, a partir do versículo 17. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz. Depois, Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. O que Caim fez? Fundou uma cidade. Nós não podemos claramente comparar a cidade que Caim fundou com as cidades que existem no nosso tempo. Mas isso, sabe o que nos mostra? Que nos tempos de Noé já existia a imobiliária. Cidades foram fundadas. A palavra de Deus nos diz isso. Como vivia ainda a civilização de Noé? Olha o que diz o versículo 19 em diante. Lameque tomou 2 mulheres. Uma se chamava Ada e a outra Zila. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Sabe o que é isso? Agropecuária. Um povo desenvolvido, imobiliária, agropecuária. Mas tem mais. Olha o que diz ainda o texto. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, música e cultura nos tempos de Noé. E o texto ainda continua dizendo o seguinte: Zilá também deu à luz a um filho, chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro, metalurgia e indústria. Na época de Noé, a sua era. Mas apesar de eles viverem neste tempo, a palavra de Deus nos diz que eles vieram a se corromper. Deus tinha criado a família com princípios bíblicos, com princípios estabelecidos para nós hoje. Mas nesse mesmo texto, em Gênesis capítulo 4, a palavra de Deus nos diz, no versículo 19, que houve um homem
chamado Lameque, que tomou 2 mulheres. Uma se chamava Ada e a outra Zila. Deus tinha estabelecido um propósito para a família. Deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á a uma mulher. E nesse tempo começa a poligamia. Nesse tempo a família começa a se desestruturar. Nesse tempo começa a violência, porque a palavra de Deus nos diz que esse homem chamado Lameque era um homem mau, e ele vai fazer um poema, está nesse texto. Ele diz para as suas mulheres que ele matou um homem e um menino por ter-lhe pisado no seu pé. Dias difíceis, dia de violência, dias de perversidade. E a palavra de Deus nos diz que isso desagradou tanto a Deus, que ele precisou destruir aquela civilização. Mas a palavra de Deus também nos diz que um homem achou graça aos olhos do Senhor. Olha o que diz o texto em Gênesis capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: porque a perversidade do homem, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. A perversidade, a violência era tão grande que Deus decretou a condenação daquele povo. Eles foram condenados, e Jesus, ele nos diz que esse tempo foi um tempo muito difícil. É por isso que o texto que nós lemos de Mateus capítulo 24, a palavra de Deus diz que Jesus faz um relato: assim como foram nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Um tempo de perversidade, corrupção do coração, cheio de violência, inclinação dos pensamentos inclinados para o mal. Um homem achou graça aos olhos de Deus, ele conseguiu salvar a sua família. E nesta história, nesse texto, tem princípios para que nós consigamos também salvar a nossa casa. Os desafios de Noé em sua terra, em sua era manter-se íntegro e fiel e salvar a sua família. Na era que nós estamos vivendo, nós também precisamos nos manter íntegros e fiel. E só assim nós conseguiremos preservar a nossa família, mas levá-los também à salvação. Amém? Glória a Deus. Então vamos aos princípios. E a primeira coisa que eu quero dizer não é o princípio, mas está no capítulo 6, no versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A palavra de Deus nos diz que a salvação é pela graça, não vem de nós, é dom de Deus. Noé conseguiu salvar a sua família, não pelo seu esforço próprio. Nós também não conseguiremos salvar a nossa pelo esforço próprio, mas eu quero dizer que nós já fomos agraciados, nós estamos debaixo da graça de Deus, e nós também podemos conduzir a nossa família à salvação. Salvação, mas salvação de quê? Muitas vezes nós queremos levar as pessoas a Cristo, mas nós queremos levar as pessoas a Cristo somente para ter um casamento abençoado, para que os seus jovens, os seus filhos sejam abençoados, para que tenham prosperidade. Deus nos dá tudo isso, mas nós precisamos salvar a nossa família da condenação do pecado. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê seja salvo. Mas a palavra de Deus nos diz que aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Ninguém será condenado por ser pecador, mas será condenado se não receber o Salvador dos pecados. Assim como aquela civilização estava condenada ao juízo,
a nossa também está. Mas o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele nos proporciona a salvação. E nós vamos ver os três princípios para mudar a história da nossa família. O texto que nós começamos lendo diz que esta é a história da família de Noé. A história que nós lemos é a história de um homem. Mas nós também estamos escrevendo uma história. Como será o final da minha e da sua família? Como a história será contada? Uma história de salvação ou de condenação? A história da sua família pode ter sido mal conduzida até aqui, mas hoje o Senhor pode começar a mudar a história. E nós vamos ver como, através de 3 princípios. Amém? O primeiro princípio, e eu vou ser breve, a palavra de Deus nos diz, no capítulo 6, no versículo 9, o seguinte: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. O primeiro princípio que nós precisamos pôr em prática para salvar a nossa família é andar com Deus. Nós só conseguiremos salvar a nossa família se nós andarmos com Deus. A Bíblia nos diz que Noé, ele andava com Deus. Ele era justo e íntegro. A palavra de Deus nos diz que Noé era um homem justo. Ele praticava a justiça. Meus irmãos, nós só iremos salvar a nós mesmos ou a nossa família se nós praticarmos a justiça. Não a nossa justiça, mas a justiça que vem de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que Noé era um homem justo e íntegro. Sabe o que a palavra de Deus nos diz? Que ele era um homem justo e íntegro entre o seu povo. Noé tinha uma conduta que glorificava a Deus. A nossa conduta, o nosso testemunho de vida impacta as pessoas. Nós precisamos andar com Deus para levarmos outras pessoas ao conhecimento da verdade. Nós precisamos ter uma boa conduta na nossa família e na nossa sociedade. Meus irmãos, o que diz os nossos familiares a nosso respeito? O que diz as pessoas ao nosso respeito? Que nós somos íntegros e retos, ou dizem, ou falam mal de nós porque andamos com a Bíblia, vimos para a casa de Deus, mas não damos testemunho da verdade. Noé viveu numa época muito difícil, mas ele não se contaminou com aquela época. Nós precisamos nos manter puros, nós precisamos nos manter íntegros, nós precisamos dar bons testemunhos. A palavra de Deus nos diz que Noé andava com Deus. Prestem atenção no texto que eu vou ler. Está em Amós capítulo 3, versículo 3, é uma pergunta. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Noé andava com Deus, mas Deus também andava com Noé. Para nós salvarmos a nossa família, nós temos que andar com Deus, mas temos que atrair a presença de Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor busca, Ele procura verdadeiros adoradores. Nós só vamos conseguir salvar a nossa família se nós tivermos uma conduta íntegra e justa e se nós andarmos com Deus. Se nós estivermos de acordo com Deus. Mas para nós andarmos com Deus, nós precisamos também estar no caminho de Deus. E a palavra de Deus nos diz que só tem uma forma de andarmos com Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós só conseguiremos levar a nossa família até Deus
salvar a nossa família, se nós estivermos de acordo com Ele e andarmos no seu caminho. E andar no caminho do Senhor não é vir à igreja. Andar no caminho do Senhor é ter uma vida de intimidade com Ele, é nascer de novo. Jesus disse: eu sou o caminho. Nós só andamos com Deus se nós andarmos com Cristo. A palavra de Deus também nos diz que para andarmos com Deus, 1 João capítulo 1, versículo 5 a 6, se nós estivermos na luz. Olha o que diz a palavra: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Não há treva alguma se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Para andarmos com Deus, para levarmos a nossa família a Deus, nós precisamos estar no caminho e nós precisamos estar na luz. Nós não podemos dizer que andamos com Cristo, que nós andamos com Deus e praticar as obras das trevas, porque senão nós estamos fazendo o Senhor mentiroso, diz a palavra. Nós estamos mentindo e estamos enganando a nós mesmos. Nós precisamos ter uma vida reta. Para andarmos com Deus, nós temos que estar no caminho, nós temos que andar na luz e nós temos que andar no Espírito. É o que a palavra de Deus nos diz em Gálatas, que nós precisamos andar em Espírito, nós precisamos andar numa vida de comunhão com o Senhor, não viver nas trevas. Meus irmãos, nós só vamos levar as pessoas e a nossa família até Deus, se nós tivermos comunhão com Ele. A palavra de Deus nos diz que Noé, ele andava com Deus, mas tem um versículo que diz aqui, o versículo 13, que diz assim: disse Deus a Noé. Noé andava com Deus, porque tinha relacionamento com Ele, ouvia a voz de Deus. Andar com Deus é andar no caminho. Andar com Deus é andar na luz. Andar com Deus é andar com o Espírito. E andar com Deus é se relacionar com Ele. É buscar uma vida de intimidade com Ele em oração, em leitura da palavra, em meditação, em simplicidade, em disciplinas espirituais. Andar com Deus não é vir ao culto. Nós viemos ao culto para adorar, mas andar com Deus é no dia a dia. A palavra de Deus nos mostra isso. Noé andava com Deus e Deus andava com Noé. Nós vamos levar a nossa família à salvação a partir do momento que nós tivermos mais intimidade com Ele. Amém? Glória a Deus. O segundo princípio que nós vemos na história da família de Noé, que nós precisamos colocar em prática, está no versículo 22. Resumidamente, a palavra de Deus diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Que princípio é esse? Princípio da obediência. A obediência está ligada à salvação. A palavra de Deus nos diz que nós fomos chamados para obedecer. A palavra do Senhor também nos diz que Jesus, Ele obedeceu, Ele aprendeu a obedecer. Para nós salvarmos a nossa família, nós precisamos viver esse princípio de obediência e fé. Nós precisamos viver uma vida de fé. A palavra de Deus nos diz que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Ele creu na palavra. Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, Ele encontrará fé na terra. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática. A palavra de Deus, ela se explica por si só. Não está explícito aqui nesse texto que Noé teve fé. Nesse texto, a palavra de Deus nos diz que Noé obedeceu, mas Noé obedeceu pela fé.
E Hebreus capítulo 11, o versículo 7 diz assim: pela fé, Noé, quando avisado de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Nós vamos levar a nossa família a Cristo, nós vamos levar a nossa família a Deus, quando nós andarmos com Ele, quando nós testemunharmos do seu amor com uma vida reta, com uma vida justa, e quando nós vivermos uma vida de obediência e perseverarmos na nossa fé. A palavra de Deus nos diz que pela fé, Noé salvou a sua família. Nós precisamos dar testemunho da nossa vida. Noé conduziu a sua família até aquela arca pela fé. A palavra de Deus nos diz que Deus falou com Noé. Deus não falou com seus filhos e nem com a sua mulher. Deus falou com Noé. Noé ouviu a voz de Deus. Você ouve a voz de Deus? Você tem relacionamento com o Senhor? Porque nós precisamos expressar, viver esse princípio de obediência e de fé. Meu irmão, você quer ganhar a sua família para Jesus? Seja obediente, permaneça na fé, viva os princípios da palavra de Deus. Amém? Eu disse que ia ser breve, vou ser mesmo. E o terceiro princípio é: seja o guia da sua família. Noé levou a sua família até a arca. Ele levou a sua família a crer em Deus. Noé, versículo 7 do capítulo 7, eu vou ler, diz assim: Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. O versículo 13 a 16, o final do versículo 16 vai dizer que quando Noé entrou na arca, Deus fechou a porta. Noé guiou a sua família até a arca. E a arca é o símbolo de Cristo. A arca é o símbolo da salvação. Noé guiou a sua família pela sua conduta de obediência, de fé, de perseverança. Eu quero ler um texto com os irmãos que falará ao coração das mulheres que aqui estão. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. A palavra de Deus nos diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitai-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não se deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. A palavra de Deus nos diz que há uma conduta leva à obediência, uma conduta de fé, uma conduta de andar na luz. Mas o texto diz aqui: do mesmo modo, porque anteriormente também falou com os homens, e falou com os filhos, e falou com os patrões. A palavra de Deus nos diz do mesmo modo, porque a palavra de Deus também nos diz que nós homens, nós filhos, precisamos manter esta conduta de respeito, de submissão, de obediência à palavra de Deus, para que pelo nosso procedimento, a nossa vida, a nossa conduta honesta e respeitosa, ganhe pessoas, ganhe a nossa família para o Senhor Jesus. Que esse princípio
se mantenha na nossa vida. Mas até onde Noé guiou a sua família? A palavra de Deus nos diz que Noé guiou a sua família até a entrada da arca. Volte comigo para Gênesis, o texto que nós lemos. A palavra de Deus vai nos dizer que Noé entrou pela porta da arca e a sua família o seguiu. Só há um meio de nós entrarmos na arca e salvarmos a família. A arca, como eu disse para os irmãos estão aí? Amém? É o símbolo da salvação. Mas para nós alcançarmos a salvação, que é pela graça, nós precisamos passar pela porta. E Jesus disse em João, no capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. Quem não passar por mim não será salvo. Ele diz que eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrar passagem. Para nós salvarmos a nossa família, nós temos que passar por Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, mas Ele também é a porta. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? O mesmo Senhor que disse que Ele é a porta, Ele diz em Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14, entrem pela porta, mas Jesus diz, a porta é estreita, não é fácil passar pela porta. A Bíblia nos diz que quando Noé, a sua família e os seus filhos, eles entraram na arca, Deus fechou a porta, e a porta era estreita. Meus irmãos, Noé vivia na Mesopotâmia. A palavra de Deus vai nos dizer que até aquele tempo nunca havia chovido na terra. Ele creu, ele obedeceu, ele entrou na arca. Alguns vão dizer que a construção da arca, baseada em Gênesis capítulo 6, versículo 3, demorou 120 anos. Esta arca tinha mais ou menos 133 metros de comprimento e alguns metros, não vou cometer o erro de dizer para os irmãos, que me fugiu a memória, alguns metros de altura com 3 compartimentos. Muito tempo demorou a ser construída. Os estudiosos vão dizer que cabiam dentro daquela arca mais ou menos 7.000 espécies de animais. Ela era enorme. Noé construiu, mas era difícil o seu trabalho, e a palavra de Deus nos diz que ele entrou pela porta. Mas quando ele entra por esta porta, ainda demorou 7 dias para começar a chuva. Ele sofreu zombaria. A palavra de Deus vai nos dizer que enquanto ele construía, 1 Pedro vai nos dizer que ele se tornou o pregoeiro da justiça. Ele pregava a palavra de Deus, ele anunciava que o dilúvio viria. Meus irmãos, um dado científico, a palavra de Deus vai nos dizer que quando começou a chover, Deus abriu as comportas dos céus e abriu as portas do abismo. Sabe qual é uma grande dúvida dos cientistas do nosso tempo? Eles dizem que as águas que estão no oceano, as águas que estão condensadas e as águas que estão congeladas no Polo Norte, elas não seriam suficientes para cobrir toda a terra. Mas sabe o que a palavra de Deus nos diz? Olha aqui comigo, Gênesis capítulo 6. Olha o que diz o texto. Eu vou voltar para a porta. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé, e depois de 7 dias as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia que completou 600 anos, 1 mês e 16 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram. De onde jorraram as águas? Das fontes
das profundezas. E sabe o que foi descoberto há algum tempo? E está publicado em várias revistas científicas, na revista Veja, que foi descoberto um diamante muito pequeno. Foi descoberto no Brasil. E dentro desse diamante tem uma característica que só é encontrada entre 460 quilômetros e 600 quilômetros da Terra, considerada a zona de transição. E sabe o que acontece? Foi descoberta nas profundezas da terra água. E a palavra de Deus nos diz que neste dia as fontes do abismo se abriram. Deus é fiel ao cumprimento da sua palavra. Noé creu e Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim também será na sua vinda. E a palavra de Deus nos diz que aqueles que entrarem pela porta, esses serão salvos. Nós precisamos conduzir a nossa família a Cristo. Este mundo está perdido, este mundo está condenado. Eu vou viver 80, 90, 100 anos, você talvez a mesma coisa. Nós vamos viver com a nossa família, porque o Senhor tem preservado a nossa família, tem nos dado os princípios para a nossa família, para vivermos bem. Mas e a eternidade, aonde a nossa família irá passar? A palavra de Deus nos diz que Noé conseguiu levar a sua família à salvação. Nós precisamos trabalhar para levar a nossa família a Cristo. E nós vamos levar a nossa família a Cristo quando andarmos verdadeiramente com Deus, quando tivermos uma vida de relacionamento com Ele, uma vida de obediência e fé, e que nós sejamos o guia da nossa família, apontarmos o caminho, que há uma porta, mas essa porta é estreita, e muitos não querem passar por esta porta, porque a palavra de Deus diz: entrem pela porta estreita, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos o que as encontram. Queridos irmãos, que nós vivamos uma vida familiar, abençoada, mas que nós conduzamos a nossa família a Cristo, que nós apontemos o caminho. Cristo é a porta. Mas a palavra de Deus nos diz que Noé, ele entrou pela porta, ele permaneceu na arca, mas Deus tinha dado uma orientação. Capítulo 21, a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor disse a Noé: e armazenem todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Nós precisamos conduzir a nossa família a Cristo, a passar pela porta, mas nós temos que servir o alimento, nós temos que preparar o alimento, e o alimento é a palavra. Meus irmãos, outros erros que nós cometemos quando lemos para esse texto. Algumas pessoas pensam assim: mas como Noé iria conseguir manter todos aqueles animais e a sua família? Meus irmãos, eles permaneceram naquela arca por mais de um ano. A palavra de Deus nos diz que Noé entrou na arca quando tinha 600 anos e saiu da arca com 601 anos. Está no capítulo 9. Mas Deus disse: prepare mantimento. E alguns desinformados questionam: mas como Noé conseguiu levar tantos alimentos para leões ferozes? O que eles comiam? Mas a palavra de Deus vai nos dizer, e eu quero que vocês vejam comigo, Gênesis capítulo 1, o versículo 29, a palavra de Deus nos diz assim: disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzam sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes, elas servirão de alimento para vocês.
E dou também os vegetais como alimentos a tudo que se tem fôlego de vida, todos os grandes animais da terra, e todas as aves dos céus, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. Até esse tempo, a alimentação da humanidade era somente vegetais. Eles só comiam vegetais, legumes. A partir do capítulo 8, do capítulo 9, o que eu vou ler com os irmãos, o versículo 3 e 4, a palavra de Deus diz assim, olha. Isto já é quando Noé sai da arca. Deus abençoou a Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Até então eles viviam em paz e em convivência. E a palavra de Deus nos diz assim: os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão e peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhe dou todas as coisas. A alimentação de animais e de carnes só vieram após o dilúvio. Até então, aqueles animais, eles só se alimentavam de vegetais. Por isso que Deus mandou os preparar. E outra informação. Queridos irmãos, Deus é sábio. A palavra de Deus nos diz que todos os animais vieram até Noé. Noé não saiu à procura de animais. A palavra de Deus nos diz que os animais vieram até Noé. Meus irmãos, pensem comigo. Um Deus sábio, um homem sábio, um homem inteligente, que queria dar continuidade a toda a criação. A palavra de Deus nos diz que Noé, os seus filhos, não tinham filhas, porque Deus estava preparando uma nova geração. Meus irmãos, se sou eu, conhecendo o texto e as informações, e Deus nos diz para levar animais, e o Senhor traz, o Senhor não ia trazer elefantes, girafas de 10 metros na sua maturidade. A fé que eu tenho é que Deus mandou pequenos animais, casais de pequenos animais, para que o espaço na arca fosse maior. E outra, animais pequenos comem menos, dormem mais, incomodam menos, passam muito tempo dormindo. Deus é sábio. Por isso que Deus falou para Noé que era ele que iria trazer. Então os animais vêm e Deus prepara, manda que os animais tenham mantimento. Noé faz a arca, prepara a arca. Deus manda fazer uma porta. O caminho é a porta. Mas Deus também diz: prepare alimento, prepare mantimento. E qual é a aplicação que nós precisamos fazer? Nós precisamos ser o guia da nossa família. Nós precisamos levar ao caminho, mas somos nós os responsáveis por alimentá-los. E a palavra de Deus nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vamos conseguir salvar a nossa família a partir do momento que nós guiarmos até Cristo, levarmos até a porta, mas que nós também demos alimento para que eles comam. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos ter intimidade com a palavra e nós precisamos pregar a palavra. Nós precisamos ter sabedoria. E a palavra é quem? A palavra é Cristo. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Nós precisamos guiar, nós precisamos apontar o caminho, nós precisamos levar até Cristo, mas nós também precisamos preparar a palavra. Muitas vezes nós queremos apenas orar e pregamos pouco. Meus irmãos, que a nossa vida seja uma pregação e que nossa vida seja alimento para aqueles que precisam conhecer a verdade. Amém? E o último ponto do terceiro princípio: seja o guia da sua família e pregue a palavra de Deus. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5,
a palavra de Deus diz assim: Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Nós vamos levar a nossa família a Cristo, a nos seguir, se nós formos verdadeiros líderes, que apontem o caminho da salvação, a porta que é Cristo. Que nós demos a eles alimentos que venham matar a sua fome, e que nós preguemos a justiça de Deus. Preserve a sua família, mas também trabalhe para ganhar a sua família para Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abaixe a sua cabeça, nós vamos ouvir uma canção. Medite na palavra do Senhor. Não importa preservarmos a nossa família, se não a ganharmos para Deus. Nós precisamos salvar a nossa família, conduzi-los até Cristo. Medite, ouça a canção e medite. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento, eu cumprirei. Vou obedecer estas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento, preserva, Senhor, a minha vida, conforme a tua promessa. O primeiro princípio que nós vimos é andar com Deus. O texto da palavra de Deus nos diz que um cego não pode guiar outro cego. Noé salvou a sua família porque ele andava com Deus, porque ele sabia para onde ele estava indo. Nós precisamos viver esse princípio, andar com o Senhor, andar no caminho do Senhor, andar na luz, andar com o Espírito. É isto que a primeira estrofe desta canção diz, que a palavra do Senhor é luz para o nosso caminho. Você tem andado em trevas ou você tem andado em escuridão? Você tem andado debaixo da palavra? Você tem andado no caminho ou fora dele? Você tem vivido uma vida íntegra e reta? Você tem agradado ao Senhor? Pense nisso. O segundo princípio, obediência e fé. Persevere na fé. Não deixe o caminho do Senhor. Nós temos promessa de salvação para a nossa casa e para a nossa família, mas se formos obedientes. Mas você precisa ser o sacerdote da sua casa. Você precisa ser o líder da sua casa. Você precisa levar os seus filhos. Você tem que mostrar o caminho. Vamos adorar ainda mais uma vez. Fique de pé. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento, eu cumprirei. Vou obedecer estas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento, preserva, Senhor, a minha vida, conforme a tua promessa. Enquanto Noé estava dentro da arca, a água estava agitada.
Provavelmente havia ventos, grandes estrondos, mas ele permaneceu dentro da arca. Ele permaneceu com a sua família. Esta é a história de Noé. Qual é a sua? Qual é a minha? Quando o Senhor Jesus voltar, nós estaremos sozinhos ou estaremos com a nossa família? Ande com Ele, seja obediente a Ele e leve outras pessoas a Jesus. É esse o grande desafio. O desafio de Noé, manter-se íntegro e fiel e salvar a sua família. Que esse seja o nosso desafio, conectados com Deus, vencendo os desafios da era digital. Cada geração passa por um desafio. Nós estamos passando pelo nosso, mas em Deus, porque é segundo a graça de Deus, todos nós conseguiremos levar a nossa família ao Senhor Jesus. Amém? Viva uma vida que você escreva a sua história de fé, de obediência, de relacionamento com Deus e de uma vida íntegra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Há alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Deus como seu único, eterno e suficiente Salvador. Este mundo tem uma sentença de condenação. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crer será condenado. Mas nós podemos entrar pela porta. Cristo é a arca da nossa salvação. Alguém nesta noite que nunca entregou a sua vida com o Senhor Jesus e quer reconhecê-lo como seu único, eterno e suficiente Salvador, levante a sua mão e eu vou orar por você. Alguém nesta noite? Você aceita Arthur, você aceita o Senhor Jesus como seu único e eterno Salvador? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais alguém nesta noite que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Alguém? Nós vamos orar com o Arthur. Queridos irmãos, quantos anos você tem, Arthur? 9 anos eu tomei essa decisão na minha vida. Deus sonda e conhece os nossos corações. Não há idade para ser salvo. A idade quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, mas que nós temos o Salvador dos pecados. Ele tomou a coragem e a melhor decisão da vida dele. Nós vamos glorificar a Deus e nós vamos orar com ele. Aplauda o Senhor Jesus pela vida do Arthur. Você crê em Jesus como seu único e eterno Salvador da sua vida? Amém. Glória a Deus. Você tomou a melhor decisão da sua vida. Ande com Deus. Seja obediente e fiel a Ele. E muitas pessoas seguirão a Cristo através da sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pela sua misericórdia. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela sua graça e pelo seu infinito amor. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia glorioso, onde há festa no céu. Porque a sua palavra nos diz que da boca dos pequenos e daqueles que mamam, o Senhor suscita o perfeito louvor. Por isso nós cremos, Senhor Deus, na decisão que o Arthur tomou de reconhecê-lo como Salvador da sua vida. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor o conduza, Senhor Deus, uma vida de fé e de obediência, e que ele seja um sacerdote, Senhor Deus, na sua casa e na sua família. Ó Pai, quando chegar no momento oportuno, ele possa olhar para trás e a história dizer: esta é a história do Arthur.
que conduziu a sua família e muitos a Cristo. Nós glorificamos o Senhor pela decisão da sua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar. Júlia, agora você vai cantar a canção como tem que ser. Eu te atrapalhei, não é? Ah, valeu a pena, não valeu? Glória a Deus. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento, eu cumprirei, cumprirei. Vou obedecer estas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento, preserva, Senhor, a minha vida, conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios. Ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios prepararam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Dispões o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim, até o fim. Aleluia. Glória a Deus. Eu convido a equipe de louvor para vir aqui. Nós não tínhamos ensaiado, mas enquanto os irmãos vêm aqui, eu vou fazer alguns avisos. Nós vamos terminar cantando Família Bendita. Queridos irmãos, primeiro aviso: na próxima terça-feira, nós não temos o culto de oração, mas nós vamos ter aqui um estudo preparatório para candidatos ao batismo. Por quê? Na próxima quinta-feira é véspera de feriado, então nós teremos aqui o encerramento do mês da família. E no mês da família, se o Senhor permitir, nós iremos ter batismo, nós vamos ter um tempo de comunhão, nós vamos ter um tempo de testemunho. E no encerramento também, nós teremos aqui a revelação das nossas famílias do coração. No início do mês da família, nós fizemos um sorteio das famílias de oração. Então, na próxima quinta-feira, nós teremos aqui a revelação da família do coração. Se você quiser, você traga um cartão, né, com a declaração da família que você ama. Nós vamos fazer aqui esta revelação. Terá também nesse dia aqui, será servido um jantar, né? Então, se você que vai trabalhar, dá tempo de você em casa tomar um banho, vir para a igreja, né? O culto vai começar às 8 horas, né? Às 8 horas da noite. Então vai ser um tempo de encerramento da família, um tempo de convívio,
né? No outro dia é feriado, então se prepare para esse dia, né? E no próximo sábado também, né, nós teremos o culto de ceia do Senhor. Se algum irmão, né, que participa da família de oração e a família do coração não puder estar, né, na próxima quinta-feira, procure a irmã Marcela, avise a ela, diga quem foi a sua família, né, para que nós tenhamos um momento aqui de convívio e seja um tempo agradável ao Senhor. Queridos irmãos, eu quero fazer nesse momento 2 pedidos de oração, né? O primeiro, eu recebi uma mensagem, agora há pouco, estava terminando de preparar a mensagem, do pastor Joshua e da irmã Ana. Quem lembra do pastor Joshua e da irmã Ana? É um casal de missionários, eles estão num país do Oriente Médio, não é? Eu não vou dizer qual é o país, e nesse momento o país está em um grande conflito. Há 10 dias os bancos estão fechados, comércio fechado, greve nacional, perseguição política e religiosa. Então que nós oremos pelo pastor Joshua, pela irmã Ana, não é, por todos os missionários que estão ali, não é, pelo povo de Deus que está ali também naquele lugar, não é? E os irmãos lembrem de interceder sempre pelos missionários que estão nos 4 cantos da terra fazendo a obra de Deus. E nós vamos orar também, né, pela nossa irmã Cláudia. A irmã Cláudia, né, e o irmão Wallace, eles têm congregado conosco há algum tempo, pouco tempo, né, um casal que chegou há pouco do Rio de Janeiro. A irmã Cláudia está grávida, né, de gêmeas, né, e será uma cesariana, e elas pedem oração, né, porque a cesariana está marcada para a próxima segunda-feira. Então os médicos foram prolongando o tempo, né, para que as crianças, as meninas tivessem a sua gestação, né, e tivesse um tempo do nascimento. Então é que a igreja ore por esses 2 pedidos, né? Não, nós vamos orar hoje, mas os irmãos também lembrem de orar durante toda a semana pelo pastor Joshua, a irmã Ana, né, e também pela irmã Cláudia e as meninas, e também pelo Wallace. Os irmãos, por favor, fiquem de pé. Eu gostaria de convidar aqui também o irmão Moisés e a sua família. O irmão Moisés está completando aniversário, mais um ano de vida, né? Então nós vamos orar por esta família e nós vamos terminar o culto depois cantando Família Bendita do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar nesse momento pelo pastor Joshua, pela irmã Cláudia. Depois você vai estender as suas mãos para cá. Nós vamos orar, agradecer a Deus pela vida do irmão Moisés, né? E também vamos orar, vou orar pela igreja. Nós vamos terminar cantando, louvando e adorando ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor fez. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio, Senhor Deus, de ouvir a Tua palavra, Senhor. Agora te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê força e coragem para que coloquemos em prática, Senhor Deus, os princípios, Senhor Deus, ó Pai, para que a nossa família seja salva. Pai, que nós sejamos exemplos para a nossa família, os nossos familiares, vivendo uma vida reta, Senhor Deus, uma vida íntegra, Senhor Deus, uma vida de consagração ao Senhor, de relacionamento próximo contigo, andando na luz, andando, Senhor Deus, no teu caminho, andando, Senhor Deus, em espírito. Ó Pai, que nós sejamos, Senhor Deus, obedientes, Senhor Deus, fiéis e perseverantes na nossa fé. Ó Pai, que nos momentos de dificuldade, Senhor Deus, nós estejamos mais próximos do Senhor. Pai, obrigado, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra, que nós sejamos guias, Senhor Deus, líderes, Senhor Deus, da salvação da nossa família. Deus amado e Deus querido, nós oramos nesta hora pelo pastor Joshua, Senhor Deus, e pela irmã Ana, que o Senhor os abençoe e os guarde, Senhor Deus, naquele país, que o Senhor os livre, Senhor Deus, de todo mal. Não só a eles, Senhor Deus, mas com todo o seu povo naquele lugar, a igreja que é perseguida ali naquele lugar, pelos outros missionários, Senhor Deus, que estão fazendo também ali a Tua obra. E nós oramos, Senhor Deus, pela igreja do Senhor, ó Pai, que tem passado por perseguição na face da terra. Ó Pai, nós oramos, ó Pai, pela igreja perseguida, mas nós também oramos, ó Deus, pela igreja adormecida, que muitas vezes somos nós, ó Pai, que não olhamos para o mundo,
mundo sem Cristo, que nós venhamos nos despertar para fazer a obra do Senhor na nossa casa, na nossa família, perto e também longe. Ó Pai, abençoe o teu povo. Pai, abençoe, Senhor Deus, a irmã Cláudia, o irmão Wallace, Senhor Deus. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, por esta gestação que já está chegando ao fim. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor, Pai, guie a mão dos médicos, Senhor Deus, que vão fazer esta cesárea. Ó Pai, que essas crianças, Senhor Deus, essas meninas, ó Pai, nasçam, Senhor Deus, com vida, com saúde, cresçam em sabedoria, estatura e graça. Oramos também, Senhor Deus, pela vida da irmã Cláudia, pela sua força física, que o Senhor guarde de toda complicação e de todo mal. Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor pela vida do nosso irmão Moisés. Obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concede ao teu servo. Ó Pai, como é bom ver um homem de Deus com a sua família aqui no teu altar, agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida, por mais um ano na tua presença. Muito obrigado, Senhor Deus, por servir ao Senhor na companhia do teu filho e da sua família. Rogamos as bênçãos do Senhor sobre ele e sobre a tua igreja. Ó Pai, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus, nos ajude a preservar a nossa família, mas também conduzi-los à salvação. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Vamos terminar adorando ao Senhor. Seja bendita, abençoada pelas mãos do Salvador. A sua família é bendita. A nossa mesa, nossa dispensa, provida de tudo que é bom, que vem do Senhor. Cante, cante. Nunca falte para nós e para abençoar tudo que a nossa volta precisar. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro.